Olá, amigos e estudantes de teologia por todo mundo. Eu sou o professor Matheus Aitti e hoje você está assistindo mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com 5 pessoas e se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para nós. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês mais um estudo. Se você me segue no meu Instagram, no meu YouTube aqui, já é inscrito no nosso canal, você viu que a gente partilhou aí alguns shorts, alguns pequenos trechos de algumas curiosidades sobre o Êxodo, sobre a história de Moisés. Então no vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade, na verdade são 3 curiosidades, um estudo mais aprofundado para você, que são 3 sinais que Deus mostrou, se revelou para Moisés no episódio do Monte Sinai da Sarça Ardente. Então vamos começar o vídeo. No vídeo de hoje então a gente vai fazer aqui um estudo sobre Êxodo, capítulo de número 3, a famosa passagem que vai narrar, que vai descrever quando Deus ele se apresenta, no episódio da sarça ardente e o diálogo dele com Moisés. Então, muito importante, gente, antes da gente começar de fato o vídeo com os estudos, é a gente entender e falar, obviamente, sobre a importância das fontes bíblicas, a importância que a gente tem com os estudiosos da Bíblia. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente descreve sempre é embasado em fontes bíblicas, são sempre embasado nessa questão do estudo, tá? Nada que a gente fala é suposição, é algo inventado por nós, criado pela nossa cabeça. Não. Tudo que a gente fala, tudo que a gente apresenta nesse canal, nos vídeos, são conteúdos com embasamento, com estudos e com referências, tá bom? Então aqui eu não vou entrar agora muito profundamente nessa questão das fontes, mas podemos fazer um vídeo depois para quem quiser, para quem se interessar, explicando e falando mais profundamente sobre as fontes, quem são as principais fontes de estudo, aonde a gente consegue consultá-los. Enfim, eu posso fazer para vocês depois um vídeo somente sobre esse assunto, tá bom? No vídeo, então, dando continuidade, eu não vou entrar nas coisas nesse vídeo que antecedem esse episódio, tá? Eu só quero dizer que esse episódio é um episódio que eu aprendo muito com ele, é um episódio que me ensina muitas coisas, tá bom? E eu queria compartilhar aqui com vocês. Quando Deus ele se apresenta, para Moisés nesse episódio da sarça ardente, é muito importante a gente entender que em todo o processo dessa conversa, desse diálogo que existiu entre Deus e Moisés a todo tempo ele relutou. Em todo tempo, Moisés ele não queria ser o líder. A gente vai ver aqui, ele vai alegar a questão de problemas de fala, ele vai alegar a questão do irmão dele, Arão, ele não se acha capaz, ele não quer. E aí, no final, tem uma coisa muito, mas muito profunda nesse estudo e é maravilhoso como Deus escolhe, como Deus faz as coisas, tá? Durante o processo, então, da conversa que teve de Deus com Moisés, tá bom? Deus apresenta para Moisés 3 sinais, tá bom? Primeiramente, para que Moisés ele entendesse, para que ele aceitasse, e também para que ele tivesse, como é que eu vou dizer assim, para que Deus corrigisse ele em algumas coisas. E vamos lá então. O primeiro sinal que Deus vai falar, vai mostrar, ou melhor, para Moisés é o seguinte: ele vai perguntar assim, Moisés, o que você está levando aí na tua mão? Aí ele estava com o cajado, pastoreando, aí ele pediu para jogar o cajado no chão, o cajado ele se transformou numa serpente. Moisés ficou assustado com essa cena. E aí Deus pediu para que ele pegasse a serpente pela cabeça e ela se transformou novamente no cajado.
Esse sinal é um sinal maravilhoso, um sinal assim que convenceria o povo a crerem nas palavras de Moisés. Mas Deus, ele escolheu esse animal porque também tinha um propósito, porque ele queria demonstrar para Moisés que ele estava aborrecido com ele, porque ele falou mal do povo de Deus, né, mal dos hebreus, quando ele dizia, olha, eles não vão acreditar em mim, se eu for aqui falar essas palavras, eles não vão acreditar em mim. Então Deus deu esse sinal, aí ele dá um segundo sinal, que ele vai falar assim, Moisés, coloca a tua mão no peito. Então Moisés ele vai colocar a mão no peito. Quando ele tira a mão dele, vai estar com lepra. E aí Deus pede para ele colocar novamente no peito. E aí a mão dele, quando ele tira, ela está curada, ela está boa de novo, ela tinha a coloração dela normal. E o que a gente vai aprender também com isso? Porque o sinal da mão curada do Moisés, ele também mostraria para o povo hebreu, e esse sinal era mais uma prova para Moisés também, para o povo e também para Moisés, que ele não deveria ter falado sobre o povo, que eles não acreditarão em mim. O terceiro sinal, ele pede para que Moisés pegasse um pouco de água do rio Nilo, jogasse essa água no solo e se transformou em sangue a água. E mesmo após esses 3 sinais que foram revelados, né, esses sinais maravilhosos que foram revelados para Moisés, ele insistia ainda em não querer assumir a responsabilidade, não queria ser esse líder, tá? Aí ele argumenta as questões do irmão dele, de Arão, que o irmão dele se sentiria mal com isso, que o irmão dele ia criar um clima não muito legal, e aí ele começava a argumentar, mas Deus, eu também sou gago de fala, eu não sei falar as palavras, e aí Deus teve que ser duro com Moisés, obviamente, e falar para ele, Moisés, quem que concede a fala para o homem, né? Moisés, quem que faz as pessoas, né, serem surdas, serem mudas, terem visão, serem cegas? Não sou eu, Deus, não sou eu o Todo-Poderoso? Ele disse isso para... Então, Moisés, eu vou estar contigo e vou te ensinar sempre o que você vai ter que dizer. Eu estou sempre contigo, eu vou estar contigo, entenda isso. Entenda, é muito importante a gente entender isso, né, que Deus ele está sempre conosco, ele vai estar sempre do nosso lado, para aquele que o busca verdadeiramente. Então Deus vai insistir para que Moisés fosse o líder do povo nessa libertação. E mais importante que isso, é muito legal porque ele vai dizer que o irmão dele, Arão, ele vai acompanhar na visita do faraó, vai acompanhar quando se apresentar para o povo de Israel. E é muito legal que quando ele está dizendo, falando com Moisés, ele vai falar assim que Moisés iria falar em hebraico e o irmão dele, Arão, ia traduzir as palavras para o egípcio. E era para ele levar o cajado com ele, porque com esse cajado ele faria os milagres. O que a gente tira de maravilhoso nisso? Além, obviamente, da gente entender e da gente compreender nesse estudo que Deus sempre está conosco, é muito legal aqui que quando Deus ele vai escolher Moisés, é muito importante a gente entender que Moisés em nenhum momento ele quis ser líder. Moisés ele não queria essa liderança. E a chave está aí, porque o verdadeiro líder, aquele realmente que tem essa liderança, ele nunca quer ser um líder. Ele sempre vai fugir da responsabilidade. Ele sempre vai buscar desculpas para não assumir as suas verdadeiras responsabilidades. Então Moisés, ele tinha dentro dele, ele sempre teve essas questões da liderança. Ele sempre foi um líder nato, por isso Deus o escolheu. E é muito bom a gente ver que em todo momento ele também honrou seu irmão. Então Moisés tinha qualidades verdadeiras. Então é isso o que Deus busca nas pessoas. Deus busca
pessoas que tenham na sua essência essa questão de ser quem elas são, obviamente. Então, todo mundo nasce com um propósito único nessa vida. E aquilo que você faz, aquilo que eu faço, aquilo que outra pessoa faz, somente ela pode desempenhar, ela já nasceu com essa missão. E isso é muito maravilhoso. Então Deus nos escolhe de acordo com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos. Essa mensagem, esse estudo se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado, que essa mensagem tenha chegado até você. Mais uma vez, não se esquece de curtir aqui esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com 5 pessoas que também gostam, que são amantes desse mundo da teologia. E fique atento sempre nas minhas redes sociais, onde a gente está postando conteúdos para vocês sobre esse universo fantástico que são as Escrituras, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.